Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abend e esta é uma aula de matemática financeira. Bom, nessa aula de matemática financeira, eu vou resolver um problema que consta do livro de um autor que eu gosto muito. O livro se chama Matemática Financeira Objetiva Aplicada, o autor Abelardo de Lima Puccini. Ele é da 11ª edição. Vamos, então, ao problema. Esse problema, no capítulo 5 do livro, de onde eu tirei esse problema, o capítulo 5 fala sobre série uniforme, prestações iguais. E o problema é o problema número 20. Ele diz o seguinte: um título de 100 mil é emitido com prazo de 4 anos, pagando-se juros ao final de cada semestre, com uma taxa de 5% ao semestre. No último semestre, além dos juros semestrais, é pago o valor de emissão de 100 mil. Determine o percentual de deságio do preço de emissão necessário para garantir uma rentabilidade de 5,5% ao semestre ao investidor que adquirir esse título na data de sua emissão e o conservar até seu resgate no final do quarto ano. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter atenção para uns detalhes aqui do problema. Olha só. O título, o valor dele de emissão é 100 mil. Ele foi emitido com prazo de 4 anos. Olha a unidade de tempo aqui. 4 anos. Pagando-se juros ao final de cada semestre. Então, 4 anos, olha, são 8 semestres. Com uma taxa de 5% ao semestre. Bom, 5% sobre o valor da emissão. Então, 5% de 100 mil vai ser 5 mil. Então, se todos os anos ele vai pagar 5% de 100 mil, nós temos aqui 8 PMTs, que é o payment, que é o valor do pagamento igual e sucessivo, de 5% de 100 mil, 5 mil. Então, no último semestre, além dos juros semestrais, é pago o valor de emissão. Então, lá no final do oitavo semestre, do oitavo, ele vai pagar, além dos 5 mil, 100 mil. Determine o percentual de deságio do preço de emissão sobre esse 100 mil aqui, olha. Qual vai ser o deságio sobre esse 100 mil? Necessário para garantir uma rentabilidade de 5,5%. Então, a rentabilidade, a taxa efetiva dessa operação tem que ser 5,5% ao investidor que adquirir esse título na data da emissão e o conservar até seu resgate no final do quarto ano. Bom, então, a minha sugestão aqui é a gente começar a desenhar um fluxo de caixa. Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui um fluxo de caixa, né, aqui na reta. Bom, inicialmente, eu vou fazer esse fluxo de caixa do ponto de vista de quem está investindo. Então, no início, ele vai ter uma seta para baixo. Ó, seria 100 mil, tá? Que é o valor de emissão. Mas não vai ser 100 mil porque ele vai pagar um percentual de deságio aqui. Então, ele não vai pagar 100 mil, ele vai pagar menos. Aí, depois, durante os semestres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, até que o oitavo semestre, o investidor vai receber juros anuais de 5 mil, porque 5% de 100 mil. Então, ele vai receber aqui juros anuais de 5 mil em cada semestre. No quinto, no sexto, no sétimo e no oitavo. Só que no oitavo, além dos 5 mil, ele recebe o valor de emissão, 100 mil. Então, aqui no oitavo semestre, o valor efetivamente recebido vai ser de 105 mil. Então, eu vou resolver agora, efetuar os cálculos, né? Até aqui eu fiz a interpretação, mas eu vou efetuar os cálculos assim. Eu vou usar as fórmulas e depois vou mostrar como fazer isso utilizando HP. Então, olha só, utilizando as fórmulas, né? Então, o que a gente quer?
A gente quer ver, a gente quer o valor presente líquido desse fluxo de caixa. Por quê? Se eu acho o valor presente de todos esses recebimentos a uma taxa de 5,5%, que é o ganho efetivo que ele quer, a diferença para 100 mil, esse valor aqui vai ser menos que 100 mil. A diferença para 100 mil vai ser a entrada que você vai ter que dar. E aí depois a gente calcula que percentual é esse da entrada. Então vamos lá. O valor presente líquido, ó. Esse é o valor presente líquido do fluxo de caixa. Então eu tenho lá os PMTs, eu recebi 8 de 5 mil. Então 5 mil que multiplica, usando a fórmula de dado PMT, achar o PV. Dado o valor da prestação, da série uniforme, achar o valor presente. Então, eu multiplico pelo fator, que é 1 mais 5,5%, elevado a 8, menos 1, e aqui 1 mais 5,5%, elevado a 8, vezes 5,5%. Bom, aí eu vou somar. Com quem? Lá no final ele recebeu 100 mil. Então, 100 mil foi o único valor no final do oitavo semestre. Então, 1,055, que é 1 mais 5,5%, elevado a 8. Bom, e de tudo isso aqui, eu subtraio esses 100 mil anuais aqui, porque eu quero o valor líquido. E só 100 mil, porque ele já está na data zero, né? Minha data focal zero. Então, agora vamos calcular aqui utilizando a calculadora, né? Bom, eu poderia utilizar a calculadora aqui passo a passo, mas já aqui eu vou começar a usar o programa financeiro da HP. Então, o que que a gente tem? Olha, a primeira coisa que eu vou fazer é limpar o programa financeiro. Ó. Limpei, aí nós temos 5 mil, troco o sinal, ó, PMT. São 8 de 5 mil. E são, a taxa é 5,5. E aí eu peço o valor presente. Então, esse valor presente deu 31.67283. Então, vamos voltar para cá. Ó, esse valor presente aqui vai dar 31.872. Eu já esqueci o valor. Deixa eu voltar lá para colar. 31.67283. Então, corrigindo aqui. 31.67283. Mais, agora os 100 mil. Então, a gente tem lá 100 mil, que é um valor futuro. Não tem PMT, é zero. Esse 100 mil está no oitavo mês, então o N continua sendo 8, a taxa não mudou, é 5,5. Então, dá 65,15989. Então, 65,159,89. E aí, menos aqueles 100 mil lá do final. 31.672 com 65,159 resultou em 96.832,72. Menos de 100 mil, então vai ficar ali, menos de 100 mil vai dar a diferença de 100 mil menos 3.167,28. Então ficou aqui um valor negativo, né? Por que que é negativo? É porque do ponto de vista de quem fez o fluxo de caixa, né? Que aqui no caso foi o ponto de vista do investidor. Então, 3.167,28, 3.167,28, tá. Mas então, olha só, essa aqui é a entrada, é o deságio que ele vai dar. Esse é o deságio que ele vai pagar de entrada. Mas, quantos por cento isso equivale dos 100 mil? Então, olha só, 3 mil de 100 mil vai ser 3%. Né? 3 mil de 100 mil, né? 3 de 100 é 3%. Então, a resposta final que a gente quer aqui é 3,167%. Aí você pode arredondar aqui para quantas casas decimais você quiser, tá? Então, eu coloquei 3 casas decimais. 3,167%. Então, esse é o percentual que você vai dar de entrada, né? Que aí o investidor não vai pagar 100 mil,
ele vai pagar ali 100 mil menos os 3.167, para depois ele ter todos os recebimentos, e isso lhe garante um ganho efetivo de 5,5%. É isso aí. Muito obrigado. Tchau.